Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e hoje nós vamos aprender um pouco mais na questão de geografia, nós vamos aprender um pouco mais sobre meio ambiente, sustentabilidade e fonte de energia. Um dos principais desafios da sociedade atual é a questão do desenvolvimento sustentável, ou também sustentabilidade como muitos conhecem. Isso seria um modelo de desenvolvimento em que você retiraria recursos que a natureza te oferece, mas também você vai tirar de uma forma equilibrada, de modo que aquilo não agrida tanto o meio ambiente, garantindo também tanto a manutenção da sociedade atual, você vai tirar o recurso, mas também vai deixar o suficiente para que as futuras gerações também usufruam desse material que a natureza te oferece. Em contrapartida dessa questão, dessa ideia de desenvolvimento sustentável, em que haja igualdade para todos, o mundo apresenta uma grande desigualdade. Por exemplo, uma pequena parte da população mundial possui recursos para a sua manutenção e ainda sobra. Então, há um certo exagero naquilo que a pessoa possui e também uma determinada população não vai ter o suficiente para a sua manutenção, tanto quanto alimento, água potável e para a sua sustentabilidade, ou melhor, para a sua manutenção de vida. Quando o mundo realmente começou a se preocupar com essa questão ambiental, tem um marco muito importante na história da educação ambiental, da sustentabilidade de modo geral, que é a ECO 92 ou Rio 92, como é chamada. Pode ser chamada desses dois nomes. Foi uma convenção organizada pelas Nações Unidas, onde foi acordado que alguns países, aqueles países que mais emitiam carbono, que mais emitiam gases que poluem, que agridem a natureza, que eles tivessem um controle maior sobre isso, e foi incumbido a eles o fato de reduzir drasticamente essa poluição. E isso é tanto para aqueles que agridem mais, quanto aqueles que agridem menos. Então, a partir desse momento, começou-se realmente uma preocupação com o desenvolvimento sustentável para garantir, assim, a sustentabilidade para as pessoas das gerações futuras. E quando a gente vai falar de biodiversidade, a gente vai falar também sobre o conceito de megadiversidade. Os países megadiversos são aqueles que contêm uma grande quantidade de biodiversidade. Geralmente são países tropicais, países que possuem florestas tropicais. E o Brasil é o país conhecido como o país mais megadiverso, que tem a maior megadiversidade do planeta, seguido de alguns países também da América do Sul e da Austrália. Países como Estados Unidos, México, Peru, Equador, África do Sul e Austrália. São países conhecidos como megadiversos. Além desses países, há outros países também conhecidos, só que não tão relevantes nesse quesito. Nesse mesmo contexto, eu vou falar para vocês aqui o conceito de biodiversidade. A biodiversidade ela envolve toda a variedade de espécies de flora, fauna e micro-organismo e a relação entre esses organismos vivos de um determinado lugar. Países localizados em climas quentes, como o Brasil, por exemplo, e quentes e úmidos, que tem uma grande biodiversidade, são justamente esses países que possuem a megadiversidade, como eu mencionei anteriormente. Mas em contrapartida dessa biodiversidade, os países que possuem essa megadiversidade, eles têm que ter um controle mais assíduo em relação à questão ambiental. Isso porque nesses países há um grande índice de contrabando de animais, como eles chamam de biopirataria, onde tanto a fauna quanto a flora são retirados de forma ilegal e de forma desastrosa do seu ambiente, do seu habitat natural. Principalmente a questão do desmatamento, como nós sabemos que temos o exemplo aqui da Amazônia, que é uma floresta que está sendo extremamente devastada. Temos também o exemplo da Mata Atlântica, que é uma das mais antigas florestas do Brasil e que mais de 80% da sua biodiversidade, da sua vegetação nativa, já foi desmatada. A partir do ano de 1985, o Brasil começou a se preparar ainda mais para a questão ambiental, no caso, para a legislação ambiental, onde vai haver rigorosas leis de controle e fiscalização ambiental, e no ano de 1985 foi criado o Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, que posteriormente veio a ser chamado de Ministério do Meio Ambiente, até atualmente, que é o MMA, como é conhecido também. E em 1989, foi criado o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA. Esses órgãos que eu mencionei anteriormente,
eles têm a responsabilidade tanto de executar ações de políticas nacionais no meio ambiente e também de fiscalizar, fazer licenças ambientais, promover a fiscalização ambiental, entre outras competências também. E em 2012 teve outro ponto muito importante na questão ambiental do Brasil, que foi aprovado o novo Código Florestal Brasileiro, que tem o objetivo de aperfeiçoar os métodos de fiscalização da preservação permanente dos recursos naturais. E dentro dessa questão de recursos naturais, de fiscalização, foi criado alguns tipos de categorias de lugares que devem ser renovados. Por exemplo, nós temos a APA, que é a Área de Proteção Ambiental, e algumas outras que eu vou citar para vocês agora. Então, nessas categorias de áreas de preservação que eu mencionei, nós temos a unidade de conservação, que são espaços territoriais que, incluindo seus recursos ambientais com características naturais e relevantes, elas têm a função de assegurar a representatividade de amostras de significativas espécies, seja ela de fauna ou flora. Então, nesses lugares, pode haver o uso do recurso natural, porém de uma forma bem equilibrada, de uma forma bem rigorosa e fiscalizada por órgãos públicos. Nós temos também as unidades de proteção integral. Enquanto na que a gente estudou anteriormente, você pode retirar recursos naturais, essa área de proteção integral você não vai poder tirar nada. Então ela vai ser uma área exclusivamente de proteção, ali tanto para manter espécies de árvores, espécies de animais, que geralmente são espécies de animais que existem exclusivamente em determinada área, ou são espécies endêmicas, como podem ser chamadas também, tanto de fauna quanto de flora. E nós temos as unidades de uso sustentáveis, que são unidades onde você vai poder retirar os recursos naturais, só que de forma organizada. Você não vai poder tirar os recursos naturais daquele lugar de forma desordenada. E como exemplos desses lugares de unidades de uso sustentáveis, nós temos as áreas de proteção ambiental, nós temos as florestas nacionais, reservas extrativistas e também reserva de desenvolvimento sustentável, onde você vai poder retirar os recursos naturais, só que não de maneira exagerada, não de maneira desordenada. E quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, nós entramos na questão de recursos estratégicos. O que são esses recursos estratégicos? São aqueles elementos naturais, são recursos naturais que possuem determinado território e que seu uso será regulado pelo poder público. Então você, por exemplo, tem a questão do petróleo, tem a questão do biogás, biomassa e fontes renováveis de energia, no qual a gente vai falar daqui a pouco. E quando a gente fala de recursos renováveis ou de recursos naturais, a gente entra na questão também de hidroeletricidade, que é justamente a energia gerada a partir da água. E nós temos um clássico exemplo aqui no Brasil, que é a hidrelétrica de Itaipu. Ela é uma hidrelétrica que foi criada em parceria do governo brasileiro com o governo paraguaio, onde ela vai gerar 15% de toda a energia do país, do Brasil, e do Paraguai ela vai gerar cerca de 75% de toda a energia do país, já que é um país menor que o Brasil territorialmente. Nós temos os combustíveis fósseis, que entram nessa categoria o gás natural, o carvão mineral e o petróleo. Essa fonte de energia, esses recursos naturais, geralmente quando são utilizados, eles podem causar danos ambientais. Possuem emissão de gases, possuem emissão de materiais que podem danificar a natureza. Então, nessa categoria de combustíveis fósseis, nós temos o gás natural. O gás natural ele não tinha tanto uso aqui no Brasil, mas tem crescido consideravelmente. E pressupõe-se que até no ano de 2024, esse consumo do gás natural vai subir em até 47% aqui no Brasil. Ele é muito bom para ser utilizado porque ele não agride tanto o meio ambiente como, por exemplo, o petróleo. Então, ele pode ser usado também tanto em residências quanto na indústria. Nós temos também o carvão mineral. O carvão mineral é uma fonte de energia muito utilizada no mundo todo. Talvez seja a mais utilizada em todo o mundo. E ela é responsável também por emitir muitos gases nocivos à atmosfera. Então, gases que vão prejudicar a atmosfera. E esse elemento natural, ele é muito utilizado em indústrias também, na produção de aço, em siderúrgicas. Já no Brasil, ele não é tão utilizado assim e as nossas reservas de carvão mineral são de baixas qualidades. Nós temos também o petróleo, que é sem dúvida a fonte de energia primária mais utilizada em todo o mundo. No Brasil, nós utilizamos muito ela, principalmente pelo nosso principal tipo de transporte, que é o transporte rodoviário.
Então nós vamos utilizar muito o querosene de avião, a gasolina comum para uso em veículos e automóveis e também o diesel, além de outras fontes de combustíveis que são derivadas do petróleo. E a extração do petróleo no Brasil ela é muito abundante, tanto que no ano de 2017 o Brasil chegou a ocupar o 13º lugar em produção de petróleo no mundo. E nosso principal lugar de extração de petróleo está na Baía de Campos, que fica localizada no Rio de Janeiro. E nós temos a energia nuclear, que ela é uma energia que é produzida em usinas termonucleares e que são produzidas a partir da extração de átomos de urânio, que é um elemento químico radioativo encontrado em algumas rochas. Essas usinas termonucleares, elas podem produzir uma grande quantidade de energia e também produzem uma baixa quantidade de gases poluentes. Em contrapartida, elas têm um alto preço, têm um preço muito caro para que sejam produzidas e também há muita produção de lixo radioativo. E isso também vai gerar um grande risco de que haja, por exemplo, acidentes nucleares, que são muito nocivos à saúde. Ao longo dos anos tem crescido bastante a preocupação em relação a esse uso desenfreado desses recursos naturais como única fonte de energia, como por exemplo do petróleo, do carvão mineral, e há também, surgindo como alternativa, a criação de energias alternativas, fontes de energias alternativas através da energia eólica, que é pelo vento, a energia solar e a biomassa. Nós temos a energia eólica, que é a energia produzida através dos ventos. E no Brasil ela vai ser muito propícia, principalmente pela alta velocidade dos ventos aqui no país. E também por ter uma posição estratégica, o Brasil possui uma posição estratégica em relação à sua localização geográfica, que vai possibilitar a maior velocidade dos ventos aqui. Mas, em contrapartida, a gente vai ter o alto custo desse tipo de energia, que chega a ser 60% ou 70% mais caro que a energia da hidrelétrica, que é a mais utilizada aqui no país. Isso vai fazer com que o Brasil reduza bastante o investimento nessa área de energia. Nós temos a energia solar, que é a fonte de energia alternativa mais utilizada aqui no país, principalmente na região Nordeste e Norte, onde há maior filtração de radiação solar. Isso vai facilitar bastante o uso desse tipo de energia, que é utilizado através da captação de radiação solar. E no Brasil ela vai ser muito utilizada, inclusive já é muito utilizada em domicílios, tanto por empresas também quanto pessoas físicas já utilizam muito esse tipo de energia como uma forma alternativa de reduzir gastos elétricos. E por último nós temos a biomassa, que é um recurso renovável proveniente da matéria orgânica, tanto animal quanto vegetal, e seu uso, apesar de ser um recurso renovável, o seu uso de forma exagerada pode comprometer o meio ambiente, tanto na questão da biodiversidade, quanto na questão, por exemplo, de desmatamento, que é muito frequente aqui no Brasil. E a biomassa, um exemplo muito interessante que nós temos, por exemplo, o etanol, que é um álcool que é usado como combustível e que é produzido a partir da cana-de-açúcar. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje sobre meio ambiente, sustentabilidade e fonte de energias. Então, se você gostou, deixe aqui seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações.